Quem é Jim Shooter? Vamos saber. Episódio extra de hoje. Quem é Jim Shooter? James Shooter nasceu em 1951, quando o presidente dos Estados Unidos era Harry Truman, aquele que autorizou o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Em 1966, aos 14 anos, o Jim começou a vender histórias para a DC Comics. E ele criou 4 personagens para a equipe conhecida como Legião dos Super-Heróis. O Karate Kid, a Princesa Projectra, o Garoto de Ferro e o Nemesis Kid. Em 1969, ele entrou para a New York University, mas resolveu abandoná-la para trabalhar para a Marvel. Na Marvel, como editor-chefe, ele trabalhou com diversos artistas que têm seu trabalho até hoje reconhecido, como a dupla John Byrne e Chris Claremont, que foram responsáveis por levar os X-Men ao sucesso, o Frank Miller, que também tirou o Demolidor da condição de personagem secundário para um grande protagonista, e o Walter Simonson, que levou o poderoso Thor de volta às suas raízes mitológicas nórdicas. Uma polêmica envolvendo o Jim Shooter foi a sua decisão com relação à personagem conhecida como Fênix Negra, que era a Jean Grey, a antiga Garota Marvel, a primeira integrante feminina dos X-Men e também uma das X-Men originais. Não vamos falar sobre a história da Fênix, nem da Fênix Negra, que é muito mais extensa aqui, merece um outro episódio particular, mas a questão é que durante a gestão do Jim Shooter, o John Byrne e o Chris Claremont chegaram até uma história no qual a Jean Grey ela acaba cedendo a um lado negro e uma personalidade chamada Fênix Negra toma conta dela. Durante a vigência dessa personalidade maligna, a Fênix Negra destrói todo um planeta. Ela praticamente extermina toda uma população. Bem, e aí qual que era a solução da dupla criativa John Byrne e Chris Claremont para a personagem após matar milhões de pessoas? Era submeter ela a um tipo de lobotomia, extirpando todos os seus poderes, inclusive os poderes originais dela de telepatia e telecinésia que ela tinha como Garota Marvel. E aí todos viveriam felizes para sempre. Bem, o Jim Shooter não concordou com essa decisão, afinal ela tinha se tornado uma assassina, ou melhor, uma genocida, e ele queria um destino exemplar para ela. Então ele decidiu alterar o rumo da história, e isso acabou então com a morte da Fênix, que foi publicada aqui no Brasil. Essa aqui é uma das capas, né, uma das poses, inclusive, mais famosas dos quadrinhos. O Ciclope segurando a Fênix Negra nos braços. Na verdade, a capa original aqui, a história ainda não é a morte dela, né, mas aqui no Brasil, em Grandes Heróis Marvel, a história onde ela morre acabou levando essa capa. Bem, esse foi o destino da Fênix. Mais tarde, né, na série What If, né, o que aconteceria se da Marvel, que explora linhas alternativas,
foi publicada uma história questionando o que teria acontecido se a Fênix não tivesse morrido. E essa história acabou indo para uma linha que confirmava a decisão do Jim Shooter de que a melhor finalização para a história realmente tinha sido a morte da Fênix, porque nessa história alternativa a Fênix ela não é morta, mas ela acaba matando todo mundo, né? Além daqueles que ela já tinha dizimado, ela acaba matando todos os seus companheiros X-Men, inclusive o amor da sua vida, o Ciclope. Então essa história alternativa que mostrou que ainda bem que ela tinha morrido. Mas, mais tarde, não satisfeitos, os autores originais conseguiram publicar a sua versão da história, né, que seria a conclusão que eles queriam ter dado para a saga da Fênix, na qual eles mostraram que a cirurgia de lobotomia, ela, na verdade, teria conseguido acabar de vez com a Fênix Negra e todos iam viver não tão felizes para sempre, mas sem ameaça da Fênix Negra. Bem, em 79, o Jim Shooter ganhou um prêmio Eagle, em 1980 o prêmio Inkpot. Ele mais tarde saiu da Marvel e passou por outras editoras. Ele passou pela Valiant, passou pela Defiant e pela Broadway Comics. Desde 2017, o Shooter ainda está trabalhando como editor, consultor e escritor freelance para a empresa de quadrinhos personalizados Illustrated Media. Há muito mais coisas para falar sobre a carreira do Jim Shooter, mas elas não cabem nessa apresentação, que é apenas um resumo da sua trajetória, focando particularmente em seu período na Marvel Comics. E assim, acabando esse episódio, se você gostou, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos. Se você não gostou, compartilhe com seus inimigos.